combinação desses dois espaços, né? Uma prioridade. Eu acho que o espaço nosso é aqui fora. Esse é o espaço a ser conquistado, resistido, disputado, dentro de uma trincheira, em si, essencialmente, não nossa. Isso que faz o trabalho da universidade muito mais difícil. Quais as perspectivas disso? Vou deixar que o debate venha trazer aí os elementos para a gente pensar as possibilidades reais de desenvolvimento disso. Eu só acredito que é pouco nós pensarmos um projeto de transformação da universidade com expectativa de conhecimento que interessa. Ele necessariamente tem que ser além disso. Até porque a universidade, não vou usar aqui para fechar o que o Marildo falou, quem pensa nas alternativas dentro da ordem atual, não tem. Elas só estão colocadas para fora da ordem atual. Um exemplo típico disso é Cuba. Por quê? Porque Cuba tinha uma das universidades mais importantes na América Hispânica. Ela era uma referência, a Universidade de Havana, tinha gente de toda a América Central, Caribe, Branco, Guatemala e tudo para estudar. Era uma universidade significativa. Quando ocorre a Revolução em Cuba, eles têm enorme dificuldade de manter o seu institucionamento. Nós tivemos um seminário na Universidade de Havana, no curso de Psicologia, em que os alunos, professores, naquele momento que a gente dialogava, diziam o seguinte: quando teve a Revolução, nós fizemos uma assembleia de alunos para fechar o curso, porque todos os professores foram embora. Você está entendendo? Todos. Eles decidiram não fechar e fazer uma assembleia de alunos, onde os alunos do quinto davam aula do quarto aula do terceiro, para poder manter a universidade funcionando e formar psicólogo. Tudo bem? Che vai a uma palestra na universidade, que ele quer na Universidade do Rio, não sei se é Brasil, acho que é, em que o curso de pedagogia oferece um tipo de livre docente, de professor, como é que é? Honoris causa, né? E veja, isso já ocorreu a Revolução, já está avançado o processo de transição, e o Che, falando àqueles professores, diz o seguinte: essa universidade está fechada aos trabalhadores ao mundo. Agradeço o Che, muito obrigado. Vocês querem? Exato. Essa universidade tem que se pintar de camponês, negro e trabalhador. Se ela não fizer isso, se ela não se abrir ao povo de Cuba, ela não cumpre a tarefa que ela tem na. Se ela não se abrir, vai ser simples, Che modestamente. O povo vai abrir. Se vocês abrem, o povo vai abrir e cada coisa que quiser. Estou dando esse exemplo para dizer o quê? Isso é uma transição, entendeu? A universidade é um aparato, já na transição. Ela tem que ser rompida. Esta forma não nos interessa para aqueles que pensam além da ordem. Ela é um espaço de gestação de condições que se combinam fora dela e contra ela. Por isso que a nossa relação com o movimento social tem que deixar de ser arrogante e paternalista. Nós não vamos levar ao movimento social o conhecimento que lhe falta. Nós vamos buscar na unidade real e orgânica para a classe os elementos que nos faltam de uma verdadeira teoria profissional. Tá, supor inicialmente você tem que falar rápido, acho que as questões seriam alguns capítulos. Não sei se eu vou conseguir responder a Raquel, mas a gente pode conversar longamente sobre esses elementos que ela traz, que são importantes. Eu só chamaria a atenção o seguinte: bem-vindo ao momento de serenidade, de fragmentação da esquerda. Mas tem um mecanismo perverso aí. Qual é o mecanismo perverso? De culpabilizar essa própria esquerda por essa situação. Eu acho que é um momento grave, nós temos nossas responsabilidades,
as nossas divergências raramente se dão na grande política, para usar o termo do grande, às vezes na pequena, às vezes na minúscula, né? Eu acho que tem responsabilidade nossa da esquerda aí, mas a grande responsabilidade eu atribuo a conta do PT, né? O PT e o Lula são responsáveis por um tipo de crime que eu não sei como dizer, que é um crime de lesa geração, né? Ou seja, o acomodamento da ordem, o transformismo do PT, o apaciguamento da classe, coloca aqueles que resistem numa posição de esquerda em uma posição de política. Porque eu entendo a esquerda como expressão política da classe. E a classe está fragmentada, derrotada. Seria muito estranho, no momento em que a classe derrotada esse fragmento, a esquerda tivesse livre e alegre, caminhando no seu patamar de unificação. Eu acho que tem boas notícias de unificação prática e uma prevalência objetiva de uma fragmentação, né? A vida é dura, né? Mas eu acho que essa questão se liga às outras questões apresentadas sobre a possibilidade das universidades apresentar esse impulso de se reformar, de se apresentar como algo que possibilite e potencialize o conhecimento na perspectiva que nos interessa. Começando pelo próprio Stefano. Eu acredito que essa capacidade é diretamente ligada ao campo clássico. E aí o que fala o João Paco. Os movimentos que estão em curso na América Latina, os estudantes, os enfrentamentos, são um cenário para pensar uma mudança na universidade. É paradoxal, porque você fala, é muito difícil lá. Lá é mais difícil do que aqui. Mas, interessantemente, lá é mais possível do que aquilo. Exatamente por essa dinâmica de luta que aqui nós não temos. Tudo que Raquel já apresenta, né? Se vai acontecer lá, não sei, né? Mas ali estão dadas as condições para uma negação radical e uma alternativa, porque parte do movimento real e vivo que não se limita às demandas imediatas coletivas que se apresentam como demandas societárias importantes, né? Então, nós estamos atentos a isso. Vou usar o momento de fazer uma propagandazinha do Boa Sabe. Nós, no Portal do FERJ, estamos promovendo um seminário latino-americano para discutir universidade, que deve acontecer em junho. Então, vai ser junho ou julho? Se não for junho, é julho. Vice-versa. Em Buenos Aires, né, e já estamos com contato com professores da Associação de Docentes do Chile, do Uruguai, da Argentina, do México, da Colômbia, Paraguai. Estão criando um painel bem interessante para pensar a universidade na América Latina diante dessa ofensiva e o papel que se coloca exatamente por esses movimentos que estão emergindo na América Latina. As duas questões, tanto da Elaine como do Stefano, nos permite pensar a questão da Clarice. Que é o seguinte: o potencial, pelo final da frase da Elaine, né? É verdade, as iniciativas que se apresentam como reforma no interior da ordem têm uma imensa potencialidade de ser capturadas pela ordem, né? Renovar a ordem ao invés de questioná-la. Esse é um risco de todas as iniciativas, né? Ou seja, a própria reforma universitária, entre aspas, que estamos vivendo, ela resgata ideologicamente o processo de reforma para fazer uma adequação aos limites da ordem. É verdade. O movimento da Universidade Popular não corre esse mesmo risco, sem dúvida traz em si essa possibilidade. Por quê? Porque não é ele em si mesmo que tem esse potencial de transformar a universidade. A transformação da universidade, eu estou convencido que é um processo que se combina na transformação da sociedade, né? Pensado necessariamente além da ordem, né? Nesse sentido, o potencial que uma luta da Universidade Popular tem é o potencial da esquerda, das classes trabalhadoras, dos movimentos sociais, se apresentarem como alternativa real do governo contra a ordem, e nesse sentido também pautar a questão da universidade. Se ela fica isolada do movimento de democratizar a universidade, o máximo que ela pode acontecer é democratizar a universidade. Porque
que remete a tanto a política de cotas como a segunda parte da questão da Clarice, que eu tenho um carinho todo especial, que é a questão dos estudantes de origem popular. Me permite pegar uma coisa que estava no meu roteiro inicial e que eu acabei não falando. Quando a gente fala em relação da universidade com os setores populares, nós esquecemos que os setores populares também estão aqui dentro. A extensão dá uma ideia de uma coisa para fora. Nós temos que fazer contato com as camadas populares e suas demandas. Esquece que parte dos estudantes que estão aqui, isso é uma consequência até do próprio Demúrio, vem de origem popular. E se ferram profundamente. O projeto que a gente trabalhava para essa lei, que era de conexões, teve um mérito de resgatar um pouco, dar um pertencimento a esses alunos e ouvi-los. E é interessante que a gente os escute. Eles têm uma frase que é precisa, eles não se sentem bem-vindos a esses estudos. Eles se sentem como penetras numa festa para a qual não foram convidados. Sejam bem-vindos, você entrou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foda-se. Você não tem dinheiro para livros, você não tem dinheiro para comer, você não tem dinheiro. Você entra num universo absolutamente diferente, ninguém faz a mediação do que você acha que você que está entendendo, que reforça o carisma, uma seleção, entre aspas, natural, que os bota para fora, fazendo a política de acesso com nenhuma vinculação com a política de permanência. Então, isso é essencial e é uma atenção produtiva para questionar a universidade, tem tudo a ver com os projetos da Universidade Popular. E aí eu não direi ao pessoal político aqui para falar das cotas. Meu partido é contra. Eu não. Eu tenho que licenciar o partido para poder falar. Eu prefiro fazer uma frase aqui que eu não crie problemas, mas que eu possa expressar o que eu penso. As cotas não são uma solução definitiva, como aliás os próprios defensores das cotas sabem. Pelo menos os mais sensatos. Ninguém imagina que cotas para negros, mulheres, ou cotas para camadas de renda e tudo mais, resolvam, seja o problema de acesso, seja o problema de caráter da universidade. Ninguém acredita nisso. Os críticos da política de cota enfatizam isso. Enfatizam o viés de aceitar o argumento do acesso, por isso, como uma forma de legitimação dessas desigualdades. Parte de uma crítica sensata também, que foi a experiência dos Estados Unidos, que desradicaliza o movimento negro, por exemplo, para formas de incorporação de acesso à ordem não denegada. São argumentos de peso. Eu acho que na realidade brasileira as cotas cumprem um papel, eu gosto muito do debate que ela produz. Porque o debate não é da sua insuficiência. O debate que ela arranca é do puro preconceito. Quando você vai discutir cotas na Universidade Brasileira, você não arranca o discurso que elas são insuficientes na perspectiva de democratizada de fato. Você arranca o discurso que isso aqui não é um lugar para negro, pobre, índio, camponês. O Nelei sabe o que foi as discussões para aprovarmos nas instâncias dessa universidade um curso para ser tratado da reforma agrária. Nós tivemos que ouvir argumento se isso não diminuiria o padrão de ensino que ele mostra a qualidade da FEJOC. Nós vamos colocar os camponeses aqui, vai cair o nível cultural. As pessoas vão ser arrastadas no universo do arcaico. Nós já ouvimos isso. Então, na questão do negro, vem a questão mais pura e simplesmente de deixa que eles discutem os vestibulares, uma questão de igualdade, e aí os mais sábios e capazes passam, independente da cor, que é uma reafirmação do mais puro preconceito liberal da igualdade de condições escaladas na disputa e os melhores vencem. Então, eu gosto da questão de cotas pelo incômodo que ela produz. Ela cumpre esse papel. Ela produz um incômodo que eu gosto de trabalhar, porque gera problemas para essa universidade meritocrática, elitista. Vou tentar convencer o partido. Não é que eu tarefa. Tem outras coisas para convencer também, mas vou voltar na lista. Tudo isso se joga na questão da luta de classe. Eu volto a insistir nisso para fechar e já me despedir de vocês.
para acertar as contas do que não foi acertado na transição da ditadura, projetos de universidade têm que ser inseparáveis da discussão do projeto de sociedade. Né? Eu não consigo fazer essa discussão, que aí sim o caminho da acomodação está dado. Né? Eu acredito que é preciso discutir o fim do ciclo histórico do Brasil, a completude do poder político no Brasil, a consolidação do ciclo que garante a ordem burguesa no Brasil com eficácia, né? E, portanto, as questões de moradia, de acesso à terra, de saúde, de assistência, de educação, passam por um profundo questionamento da forma capitalista da sociedade brasileira. Ao dizer isso, eu estou afirmando que, na nossa perspectiva, a luta por uma universidade popular é uma luta socialista. É uma luta daqueles que apontam a necessária superação da ordem capitalista. Né? Por isso que ela é uma luta, não por espírito de hegemonia no interior dos aparatos do Estado burguês, da sua ordem, da sociedade civil burguesa, mas uma luta contra a hegemonia. Uma luta que quer criar as bases para que esse projeto seja um projeto daqueles que podem transformar na sociedade. Né? Quando aqueles que, no seu conjunto, na sua força histórica, pensarem a transformação da sociedade, nós temos que estar preparados para que o tema da universidade também esteja presente. Isso não se cria na hora, isso se cria com acúmulo, se cria com experiência, se cria com lutas concretas. Então, a luta pelo acesso, a luta pela permanência, a luta pela transformação do conhecimento como algo útil àqueles da onde ele veio e para onde ele deve voltar, é uma luta que constrói as condições dessa luta com a hegemônica e na perspectiva da negação do capitalismo e sua superação. Eu acho que a universidade participa disso. Né? Ela tem um papel nisso. Encerrar, a minha fala pode cuidar dessa impressão. Né? O conhecimento se produz fora, que a gente sistematiza, mas a sistematização é importante. Né? É lá onde a gente tem acesso à leitura, textos, teoria, que são essenciais também na construção dessa contra-hegemonia. Né? Então a resistência daqueles que ficam para fazer esse embate nessa trincheira, terrível, né? Mal remunerada, mas alegre de vez em quando, faz com que a gente se sinta um pouco útil. Né? Quando a gente consegue, por exemplo, aprovar o curso dos assentados, a gente consegue chegar à terceira ou quarta versão do curso de especialização que a gente faz com os movimentos sociais. Né? Essa escola cumpre um pouco esse papel de manter esse viés de pensar a universidade numa perspectiva que é bom que tenha gente aqui resistindo. Né? Então a gente entrega o bastão, deixa a burguesia usar quando ela quiser e vai fazer a universidade popular como uma universidade para os movimentos, que eu acho errado. Né? Tem que usar esse espaço também, porque esse espaço é público. Se a gente garante esse espaço como espaço público, ele tem que ser ocupado. Só que nós ocupamos o espaço público para dizer que nós queremos mudar o caráter da forma que esse espaço público está funcionando. Daí que o movimento definiu chamar de popular, você falar todos aí, mas é o que se consagrou chamar aí do movimento de universidade popular. Mas é um movimento extremamente tensionador desses limites que pode contribuir nessa construção contra-hegemônica. Tá? Eu peço desculpa, adoraria depois a resposta para continuar o debate com vocês, mas eu tenho que sair. Né? Questões familiares, coisas muito fortes, essas coisas que pesam nesse momento da vida. Não chega tanto. Não chega tanto, se conseguir chegar lá daqui a pouco. Vou fazer uma orientação peripatética que vou andando até lá e vou liberar a Paula que trabalha, na hora para sair do trabalho, tem que ficar tranquilo, certo? Mas eu vou contar para ele quando for legal. Obrigado, irmão.